Seja muito bem-vindo, você está no canal Cangas Sobrevivencialistas. Eu sou o Fazolino e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o primeiro pilar do sobrevivencialismo, a defesa. Mas antes de a gente começar a bater um papo mais fundo sobre esse assunto, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal se você ainda não fez isso. Principalmente no conteúdo de hoje, porque não é interessante, né? O sistema não quer que a gente converse sobre isso. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para aqueles teus amigos que você sabe que são sobrevivencialistas ou que de certa forma não se autodenominam sobrevivencialistas, mas estão ali com um pezinho quase lá, ou então tem um estilo de vida parecido com o seu. Compartilha e faça com que esse vídeo aqui chegue a mais pessoas. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar é sobre defesa, né? E falando de defesa, eu queria trazer uma parte, um texto da Constituição Federal, né? A nossa Constituição Federal de 1988, que é a nossa carta maior, que é o que rege o nosso sistema, né? Jurídico, social, político, enfim, as nossas relações, não só como indivíduo com o Estado, mas também entre particulares. Eu queria trazer o seguinte texto: segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Só que o que acontece é que o Estado ele não vai estar em todos os lugares. Primeiro que ele não tem condição para fazer isso. Ele não vai estar em todos os lugares. A gente não vai ter uma viatura, um policial, né, um bombeiro na porta de cada casa, de cada residência nesse país inteiro, nesse país enorme que é o nosso. Nem países do primeiro mundo aí com muito dinheiro, onde a população valoriza a polícia, onde a população, o governo valoriza a polícia, não consegue, né? Não consegue ter esse tipo de efetividade. Então, o que dirá nós aqui no Brasil, que ainda precisamos aprender muito em valorizar esses heróis, que são os policiais, que são a segurança pública, que está no dia a dia, colocando as suas vidas em risco para proteger a população. Mas a verdade é essa, que o Estado não vai estar na sua porta. Provavelmente ele não vai estar na sua porta na hora que você precisar. E aí entra essa questão da segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O papo de hoje, esse vídeo aqui, é exatamente isso: trazer a consciência dessa última parte do texto constitucional, responsabilidade de todos. É também minha responsabilidade, é sua responsabilidade se defender, manter uma segurança para a sua vida, para o seu núcleo familiar, para aqueles que estão ao seu redor e também para o cidadão de bem. Mesmo que você não conheça, aquele cidadão de bem que ali em determinada situação vai precisar que alguém o defenda ou que alguém o ajude a se defender. Então é nesse ponto que eu estou querendo chegar. É importantíssimo que a gente tenha essa consciência, que a gente aceite que a gente não pode delegar a nossa responsabilidade total para o Estado, no que diz respeito à nossa defesa, à nossa segurança, dos nossos familiares, daqueles que a gente ama. Você precisa cuidar da sua atividade física, do seu condicionamento físico. Como que você vai pensar em se defender se você não tem disposição, se você não tem condicionamento físico para isso? Você precisa ter consciência, você precisa ter a noção de que você precisa estar bem, o seu corpo precisa estar pronto para agir, para responder ao teu cérebro. E nesse ponto, eu falo de uma mente executora, uma mente que sabe o que precisa fazer, da forma que precisa fazer, na hora certa que precisa fazer e na proporção certa que precisa fazer. Mente saudável e com um corpo sadio. Se você é daqueles que você corre, dá um pique e tem que sentar para poder se recompor, você vai tentar se defender e se você souber
e vai cansar rápido, ou seja, você vai ficar vulnerável, sua cabeça não vai agir, sua cabeça não vai pensar, não vai ter reflexo, não vai ter tempo de resposta, e aí a chance de você sucumbir é muito maior. Então, primeira coisa, se você está sedentário, muda isso na sua vida. Muda isso na sua vida. Você precisa estar bem. O que você vai fazer? Você vai fazer uma caminhada, se você ainda não consegue correr. Se você já caminha, dá sua corrida diariamente, vai pedalar, vai fazer uma natação, vai jogar bola, vôlei, enfim, vai fazer com que teu corpo se movimente, vai buscar condicionamento físico. Pra você ter uma ideia, eu moro no segundo andar no apartamento onde eu moro, no prédio onde eu moro. E eu sempre opto por subir e descer de escada. Por quê? Porque todo dia ali já é uma forma de eu estar me movimentando. Outra coisa, eu vou levar minha filha no colégio, eu comprei uma bicicleta agora recente, porque agora ela começou a fase do colégio. Então o que eu fiz? Pô, além do estresse de trânsito, aquela coisa toda que a gente já conhece, eu falei, vou comprar uma bicicleta, vou botar uma cadeirinha atrás, então todo dia eu dou minha pedalada, então eu subo minhas escadas, eu dou minha pedalada, eu faço minha caminhada, eu tenho minha barrinha lá na porta da do meu quarto, sempre quando eu estou ali, vou lá e pum, faço minha barra, então ou seja, faço minha flexão no chão, meus abdominais, então você precisa ter consciência de que o teu corpo precisa estar pronto, seja para um duelo, seja para um embate, ou seja para fugir mesmo, para correr. Imagina uma situação onde o caos se instala de uma hora para outra, você olhou a situação, entrar num duelo, entrar num embate não é a melhor opção. A melhor opção é realmente correr, fugir. E aí? Será que você está preparado? E se você tiver que pegar um filho pequeno teu no colo, ou os dois, se você tiver dois, e sair correndo? E se você tiver com uma mochila pesada, enfim, para pensar, você tem condicionamento físico para isso? Então esse é o primeiro ponto. Tá? Se você é sedentário, muda isso na sua vida. Principalmente se você tem um estilo e vive o estilo de vida sobrevivencialista. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para a gente poder conversar é sobre artes marciais. Você pratica uma arte marcial? Ou já praticou? Você precisa saber se defender. Você precisa saber um mínimo de como usar suas mãos, como usar suas pernas, né, como se defender de um soco, se o cara vem te dar um chute, você se defender, de uma guarda, ter uma guarda alta, enfim, de saber ter a mínima noção de defesa, de luta, de arte marcial. Isso tanto em pé como deitado. Como deitado. O cara cai em cima de você. Você está aqui, o cara está em cima de você, pronto para te socar, enfim, o que você vai fazer no chão? Você vai ficar igual uma barata tonta? O que você vai fazer? Você tem que saber no mínimo, dar uma barrigada para cima, pegar o braço dele, dar uma barrigada, girar, tentar mudar aquela situação. Que você está embaixo, agora você está em cima. Se você não quer ser violento, segura a pessoa, imobiliza, dá um mata-leão, enfim, faz alguma coisa, pede para alguém chamar a polícia, até a polícia chegar, você mantém a pessoa naquela situação, então você precisa ter essa consciência. Porque se você não sabe, no mínimo, se defender, fica difícil, né? Pensar em sobrevivencialismo, pensar em defesa. Então, até agora, nós falamos da importância de ter um bom condicionamento físico, nós falamos da importância de saber o mínimo de uma luta, de uma arte marcial, para poder se defender. E agora eu quero falar sobre armas brancas. Isso, quero falar sobre armas brancas. Você precisa saber lidar com armas brancas. Você precisa conhecer, estudar, ter equipamentos bons no seu EDC, no seu dia a dia, em casa e consigo também. Eu ando sempre eu ando com esse. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vai estar aqui em cima
o link para você apertar aqui, você vai ter acesso a esse vídeo do meu canivete, que é o meu canivete número 1 do meu EDC. Mas eu ando com esse canivete aqui, ó, que é um canivete da Sanremo 9015. Ele é um canivete excelente, maravilhoso, tá? Então eu ando sempre com ele. Por quê? Porque eu preciso ter condições de me defender. E aqui com certeza vão aparecer um monte de mimimi aí nos comentários, aqueles que vão cair de paraquedas aqui no canal, mas o sobrevivencialista, ele é uma pessoa que ele tem intimidade com lâmina, com machado, com facão. Quando ele vai lá no bushcraft, quando você vai para o mato com teus amigos, você precisa de um bom facão, de uma boa lâmina, para você fazer abrigo, para você cortar uma carne, para você, enfim. Então, lâminas são coisas que nós sobrevivencialistas, a gente tem intimidade. Intimidade. Tá? Então, assim, eu sou um cidadão de bem. Você pode colocar aí, ó. Bota aí, ó, Fazolino aí, me busca eu não tenho nada na justiça, eu não tenho nada em delegacia, nunca processei, nunca fui processado por ninguém. Então, eu sou um cidadão de bem, certo? Então, assim, mas eu tenho minha lâmina. Um exemplo. Tô na rua com a minha filha. Infelizmente, hoje em dia na sociedade existem muitas pessoas que não têm consciência, andam com animais, com cachorro de grande porte solto, né? Eu amo animal, eu amo animal. Eu cuidei por 15 anos de um casal de Rottweiler, eu tive poodle, tive vira-lata, né, que é o pelo curto brasileiro, enfim, eu amo demais animal. Né? Meu sonho é ir para uma casa. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando eu for para uma casa é ter de novo cachorro no meu dia a dia. Mas meu companheiro, minha companheira, se eu tiver na rua e um cachorro de grande porte vir correndo, solto de coleira, e começar a morder minha filha de 3 anos, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou salvar a vida da minha filha. Depois eu me viro, depois eu respondo pelos meus atos. E possivelmente não vai dar nada para mim, porque vai ser uma legítima defesa, certo? Ou um estado de necessidade. Nesse caso, estado de necessidade, né? Porque legítima defesa é de um ser humano contra a gente. Mas nesse caso, vai ser um estado de necessidade, ou seja, eu sacrifiquei algo em prol de outro. E aí é o seguinte, embora eu ame um cachorro, o que é mais importante na minha vida? A minha filha de 3 anos ou um cachorro que eu não conheço que veio e começou a atacar? Lógico, cachorro é um animal, né? O grande errado nisso é o dono que anda na rua com um cachorro de grande porte sem coleira, né? Mas não vamos entrar nesse ponto aqui, porque aí a gente vai ter que vou entrar num assunto que dá muita discussão. Mas o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, que é interessante, que é importante que você tenha uma lâmina, uma boa lâmina para se defender. Um outro ponto, e esse também muito polêmico, são armas de fogo. Isso, armas de fogo. Você precisa ter treinamento em arma de fogo. Você precisa saber, você precisa ter intimidade com uma arma de fogo. Seja com uma pistola, com um fuzil, com um revólver, você precisa saber atirar. Você precisa saber como coloca uma munição. Você precisa saber como que é o sistema de funcionamento de um revólver, de um fuzil, de uma pistola. Agora, você precisa saber disso tudo por meio legal, por pessoas credenciadas na lei para poder te ensinar a ter esse tipo de experiência, né? Eu mesmo já fiz cursos de pistola, né? Já atirei muitas vezes, continuo treinando. Já fiz curso de armas de longo porte, armas longas, né? Fuzil, carabina, espingarda, enfim, rifle. E assim, tudo que eu fiz é dentro da lei, né? Dentro de clube de tiro,
com profissionais da área da segurança pública que são credenciados na Polícia Federal para poder trabalhar com isso, certo? Então, além daquelas coisas que eu falei, que você precisa aprender a lutar, você precisa aprender a atirar. E você vai fazer isso buscando, né, profissionais. Hoje em dia, cada vez mais o tiro está se tornando algo mais comum na nossa sociedade, né? No último curso de tiro que eu fui, tinha uma senhora de mais de 65 anos atirando. Isso é legal. Por quê? Porque a sociedade está tendo consciência daquilo que eu falei no início desse vídeo. O Estado não vai estar na porta de cada um. Provavelmente o Estado não vai estar naquela hora que a sua vida está em risco. É você. Você vai precisar se defender. Agradeça a Deus se no no pior dia da sua vida, se o Estado, se algum policial, se a segurança pública vai estar ali para te defender. Levanta a mão para o céu e agradece. Mas essa não é a realidade. Você não pode contar com essa sorte, porque a vida é só uma. Ceifada, acabou. Não tem jeito mais. Então, busque treinamentos com arma de fogo. Né? E se você quiser ir um pouco mais a fundo, conheça. Né? Busque um despachante, veja algum amigo policial, pergunta para as pessoas que já têm porte e registro, como que você faz para adquirir um registro, para adquirir um porte. Né? E aqui, rapidamente, só para tirar uma dúvida, registro é quando você tem o registro de arma de fogo, é quando você passa por todo o trâmite legal, né? Tem lá as exigências, e aí você tem o direito de ter uma arma dentro da sua casa. Né? Se algum ladrão entrar na sua casa, se um grupo de vandalismo quiser pular para dentro da tua casa, enfim, você tem o direito, com aquela arma de fogo legalizada no seu nome, de você defender a sua vida, a sua família, o seu bem, o seu lar. Isso é o registro, que você tem a posse, você tem um registro, né? A posse de uma arma de fogo. Outra coisa é o porte, que é o quê? Que é não só você ter o registro de uma arma de fogo, mas você poder andar na rua com ela. E aí o nível de dificuldade para você chegar a esse ponto é muito maior, né? As exigências são muito maiores. Mas enfim, é um assunto que eu estou trazendo para você que não pode ser um assunto distante. Né? Você precisa ter consciência. Você precisa entender, opa, de uma hora para outra, tudo isso que eu vejo aqui, ó, toda essa estrutura, ela pode sucumbir. Você precisa estar preparado para o pior dia da sua vida, torcendo para que ele nunca chegue. Mas se um dia ele bater a sua porta, você precisa estar preparado. Então, treinamento, arma de fogo, tiro, não pode ser uma coisa, se você é sobrevivencialista, não pode ser uma coisa que você só vê no cinema e nas séries da Netflix. Você precisa trazer isso para próximo de você. Você precisa começar a ter esse tipo de experiência e esse tipo de conhecimento. E claro, sempre dentro da lei. Hoje eu moro em Brasília, mas eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Sou nascido e criado na Zona Norte, num bairro que chama Tijuca, um dos bairros mais violentos do Rio de Janeiro. Mas eu lembro da época que a própria bandidagem respeitava um pai de família, um trabalhador. Hoje em dia isso não existe mais. Ou seja, o tempo, o mundo está cada vez ficando pior. Está cada vez ficando pior. Não é para você ficar neurótico, igual dar um neurótico, mas você precisa andar em estado de alerta. Ou seja, qualquer pessoa na rua que está andando do seu lado, qualquer pessoa, ela pode ter um distúrbio mental, ela pode, de uma hora para outra, trazer um risco, né? Algo para sua vida, para um filho seu, para sua esposa, enfim, para algum amigo, para um avô, para um tio, enfim. Você precisa ter maldade, você precisa ter malícia. Eu, quando ando na rua, primeiro que eu já há muito tempo que eu já não atendo mais celular na rua, justamente para eu estar ligado. Eu entro no local,
eu já olho tudo. Eu chego numa farmácia, eu já olho as pessoas, já olho para tudo, as pessoas que estão lá. Eu estou no restaurante com a minha família, eu estou olhando tudo. Você precisa começar a trabalhar a tua mente nesse sentido, certo? Por quê? Porque as suas chances de fugir, de se defender, enfim, fazer alguma coisa, elas aumentam. Do que se você estiver andando na rua no celular, rindo, ou de fone, ouvindo uma música alta na rua, enfim, se alguém grita, olha o cara com a faca aí do seu lado, tu nem escuta, velho. Né? A pessoa vem e faz o que quer contigo, tu nem escuta. Tu não sabe nem de onde vai vir a atitude da pessoa, do agressor. Então, ou seja, você precisa ter uma mente na rua, atenta, ligada para tudo, certo? Não vai ser neurótico, mas você precisa andar atento. Agora, eu quero falar sobre a nossa casa, a residência, o local onde você mora. Além de toda essa escada que a gente vem conversando, existe um ponto que você precisa entender, que é como você pode fortificar a sua casa, o seu apartamento, o seu local de trabalho. Então, são câmeras, alarme, portas fortificadas, sistema de entrar num ambiente por duas etapas, não sei. Tem várias coisas. Tem alarme, tem câmera de segurança, tem arame farpado, tem cerca elétrica, enfim. Mas você precisa estudar isso, ter consciência. Né? Além de tudo isso que a gente conversou, o que eu posso fazer para deixar a minha casa mais segura? A questão aqui, eu volto a falar, eu sou totalmente a favor e apoio totalmente a segurança pública do nosso Estado. Policiais, Corpo de Bombeiros, PM, Policial Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, né, do sistema presidiário, eu sou totalmente a favor. Inclusive o canal Cangas Sobrevivencialista, ele é um local ideal para você que é da segurança pública. Você é muito bem-vindo, certo? Assim, eu conto com o Estado para isso. Eu quero a proteção do Estado. Só que é aquilo que eu falei. Você não pode somente depender do Estado. O Estado tem o dever de proteger, mas você também tem a responsabilidade de se defender. Então, vamos pensar também nessa questão de residência, de apartamento, de local de trabalho, ok? E aí, e se um maluco quiser simplesmente acordar e falar assim, não fica a cara daquele cara, vou lá no trabalho dele e vou na casa dele e vou acabar com a vida dele. E aí, como é que é? Ele tem livre acesso para chegar até você? Então você precisa pensar quais são as formas, o que você pode fazer para dificultar, para fazer com que a sua casa não seja um lugar fácil. Né? As pessoas, o bandido, ele sabe, o bandido ele está olhando, ele sabe das coisas. Então ele vai escolher a casa que vai dar menos trabalho para ele. O ser humano é assim, entendeu? Principalmente bandido. Quanto menos esforço para ele ganhar melhor, ele vai querer. Então, se você tem uma casa fortificada, ok? Você vai ser uma pessoa que pode aumentar o número, né, a porcentagem do cara querer, enfim, querer buscar outra casa e não a sua. Então é isso. Esse era o objetivo do vídeo, fazer com que você se despertasse, né? Tivesse uma consciência da importância, né, da relevância que todos esses pontos que nós conversamos aqui hoje, que eu trouxe para vocês, a importância que eles têm na vida de um sobrevivencialista, na vida de qualquer pessoa, né? Mas principalmente na vida daquele que decidiu viver um estilo sobrevivencialista, né? Que sabe o que é o sobrevivencialismo. Então, são pontos que você precisa ter em sua vida, que você precisa dominar, que você precisa ter intimidade, certo? Então, esse era o objetivo do vídeo. Eu te agradeço de você ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você esse bate-papo hoje. Coloca aqui nos comentários o seu feedback.
vamos trocar a experiência, vamos conversar. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou um especialista, mas nós vivemos num país democrático onde a gente tem a liberdade de expressão, de pensamento. Então eu estou aqui me expressando, falando o que eu acho, falando o que eu penso. Se ajudou você, se fez sentido para uma pessoa, se fez sentido para você que está me ouvindo, então para mim já valeu a pena. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou autoridade em nada, eu simplesmente vim aqui hoje para bater um papo, trazer a minha experiência, o que eu penso sobre isso, sobre defesa, sobre sobrevivencialista, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa a curtida aqui nesse vídeo, manda para o teu amigo, compartilha para que mais pessoas possam assistir essa conversa aqui e, enfim, de repente serem despertadas também para a importância, né, para a relevância de tudo isso que a gente conversou. Eu gosto de sempre terminar meus vídeos com a seguinte frase: peça sempre a bênção de Deus e esteja preparado para tudo.